Bom dia a todos, mais uma vez na casa do Senhor, com grande prazer, uma grande oportunidade de a gente ouvir Deus falar com as nossas vidas, e isso é, sem dúvida alguma, maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a gente vai ler o verso primeiro, só o verso primeiro. 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso primeiro. O tema da nossa ministração, para que a gente fale um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, é chamados para influenciar. Mais do que estar no reino de Deus, nós precisamos ser influenciadores de pessoas para o reino de Deus. E dessa forma a gente cumpre o nosso chamado, um dos chamados prioritários que nós temos sobre as nossas vidas, que é a partir do momento que você foi reconciliado, reconciliar pessoas, tá? Então, essa é uma das coisas que nós precisamos fazer. Não é algo que Deus deixa para a gente fazer se a gente quiser. A gente precisa fazer. Nós precisamos influenciar pessoas, nós precisamos comunicar o reino de Deus às pessoas. E como que a gente faz tudo isso? É dessa forma que a gente vai caminhar nessa manhã, querido. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 1, está escrito: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. É Paulo falando, em algumas versões deve estar, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Quando Paulo ele fala, sigam o meu exemplo, eu acho isso de um caráter, de um desafio muito grande. Porque é muito fácil eu falar assim, pessoal, segue o que eu falo, hein? Então eu estou aqui falando para vocês confiarem em Deus. Mas aí a casa cai para o meu lado, e aí eu preciso mostrar para você, com o meu exemplo, de que você deve confiar em Deus. E aí é difícil. E aí é mais difícil. Porque a gente falar simplesmente confia em Deus, sem conhecer o seu problema, sem conhecer a tua estrutura, sem saber o que você está vivendo, é uma coisa. Agora, quando eu preciso dizer, olha, confia em Deus, assim como o meu exemplo, olha para a minha vida, aí a coisa fica um pouco mais diferente. Então eu acho que Paulo ele foi aqui de uma coragem indescritível, porque além de falar, ele deixou registrado isso nessa carta que passou por diversas cidades. Ele está falando, você quer ver um exemplo de cristão, você quer ver um exemplo de Jesus, olha para a minha vida. Não é só o que eu estou falando, não é só o que está escrito na carta, mas olha o que eu estou fazendo. Olha como eu estou me portando. E na verdade, eu ouvi muito cristão já falar que só Paulo poderia dizer isso, porque foi um homem de uma autoridade tão grande, etc. Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é para todo cristão. Porque nós somos chamados para reconciliar o mundo com Deus, ok? Para isso, nós precisamos influenciar as pessoas, tudo bem? Para influenciar as pessoas, eu preciso do meu exemplo. Eu preciso dar exemplo daquilo que eu prego. Eu preciso viver aquilo que eu acredito. Porque para as pessoas que estão mais próximas da gente, quando a gente fala alguma coisa, não é aquilo que a gente fala necessariamente que fica no coração da pessoa, mas aquilo que ela vê e sente. Talvez eu possa falar para as pessoas, façam o que eu estou falando, para alguém que eu vou ver uma vez por mês, nem isso, sei lá, de vez em quando, mas para alguém que está ao meu lado, não. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele, além de colocar uma carga sobre ele coloca também uma carga sobre as nossas vidas. Porque se você é discípulo de Cristo, você precisa pregar com exemplo. Eu preciso pregar com o meu exemplo. Eu preciso pregar cumprindo aquilo que a palavra de Deus fala, primeiro na minha vida. E aí eu preciso falar assim, deu certo comigo, vai dar certo com você também. Isso é experiência. Isso é a experiência mais profunda que a gente tem com Deus, que a gente pode passar. Porque muitas vezes a gente simplesmente fala o que está escrito na Bíblia, que não vai fazer sentido para as pessoas. Naquele momento a pessoa está tão desesperada que você fala assim, não, mas está escrito na Bíblia assim, assim, assim. E aquilo não vai fazer efeito. Mas quando a gente permite que a pessoa olhe para as nossas vidas, que é o que o Paulo está fazendo aqui, aí sim as coisas na vida da pessoa começam a ter um sentido mais profundo.
E quando eu comecei a olhar para ele falando essas palavras, né, sigam o meu exemplo, sejam meus imitadores, e essa necessidade da gente influenciar as pessoas de uma maneira positiva, eu comecei a pensar também sobre como anda a nossa cristandade, né, o cristianismo aqui do lado ocidental. Como nós estamos nos portando. Eu não sei se você sabe, mas como cristãos, nós somos mais de 25 milhões de pessoas só no Brasil. Cristão protestante, sem contar o católico. O cristão protestante, ele já é mais de 25 milhões de pessoas no Brasil. Só que aí a gente olha para a nossa nação e parece que não tem um reflexo dessa verdade que está acontecendo, desse número que está sendo sempre crescente. Por que será? Que a gente vê crescendo o número de cristãos protestantes, fora o cristão católico, também é cristão, está lá, é um número exorbitante. Só que o nosso país, pelo que parece, não vai tão bem assim. Não vai tão bem assim em vários sentidos, inclusive moral. Não é à toa que a gente está vendo um número de corrupção aí terrível. Mas por que será? Por que será, queridos? Então a gente começa a pensar sobre isso, e aí a gente começa a ver o quanto, na verdade, a pessoa se declara um cristão, seja ele de qual ramificação for, mas que, na verdade, esse cristão, em algum momento, ele simplesmente ficou sentado no banco da igreja. Ele simplesmente achou que frequentar o local onde ele vai, picar o cartãozinho dele lá, está tudo resolvido. Ele simplesmente abriu um espaço na agenda para colocar a religião. Assim como ele tem espaço para o lazer, para o trabalho, para a família, ele foi lá, dividiu a vida dele e colocou: esse dia aqui é dia para mim ir na igreja, para mim fazer as minhas coisas religiosas. E aí ele vem para a casa de Deus e ele ouve a palavra de Deus e simplesmente aquele momento acaba, e quando sai daqui volta a viver a mesma coisa que estava vivendo, sem nenhum sinal de melhora. Cadê a influência que esse cara tem, que essa mulher tem na família dele? Cadê a influência que essa pessoa tem no trabalho dele? Cadê a influência que essa pessoa tem em relação aos vizinhos dele? Porque Paulo está falando, ó, sigam o meu exemplo. Se na minha rua, se na minha família só eu sou cristão, sou eu que tenho que dizer, sigam o meu exemplo. Para todas as pessoas que estão perecendo. E através do meu exemplo mudar. Mudar o meu bairro, mudar a minha casa, mudar a minha família. Que é o que Jesus fez. Jesus, ele foi uma pessoa que ele sabia muito bem o que isso significa, o poder do exemplo. Por isso que, em tudo que ele fez, ele sempre cumpriu na pele, nele mesmo, até a morte da cruz, a vontade do Pai. Então, quando ele fica de pé e fala assim, olha, se você quer me seguir, pega a sua cruz e me segue. Ele fez isso. Ele pegou a cruz e foi para ela. Seguiu o Pai. Mas, porque aquilo não era só palavras para ele, mas era a vida. Então, a hora que a gente encontra Paulo falando uma coisa dessa, a gente começa a entender que parece ter um desacordo entre aquilo que Paulo está falando e aquilo que o cristianismo no nosso tempo vem vivendo. Por isso que a gente precisa dessa renovação. Por isso que a gente precisa dessa volta ao evangelho de Atos, ao evangelho de quando a igreja começou. Por isso que a gente precisa voltar a esses fundamentos mais profundos e rústicos da fé cristã, para que a gente possa ter base para fazer com que as outras pessoas sigam os nossos exemplos. E além da pessoa... fechar? Acho que não vai dar muito certo, não. Hoje a gente vai concorrer aqui com o cara trabalhando ao lado. E da mesma forma que essa pessoa, além de não ser o exemplo, que aí você começa a pensar sobre isso, você vê que as coisas continuam piorando. Mesmo essa pessoa não sendo exemplo, esse cristão teórico, não sendo exemplo para a família, o lugar onde ele está, ele começa, na verdade, a ser influenciado pelo mundo. Porque a partir do momento que eu não sou o exemplo, que eu não sou aquele que influencia, que eu fico parado, e eu vejo as coisas se perdendo ao meu lado, eu não influencio positivamente, eu dou um passo para trás. Eu começo a ser influenciado por aquilo. Porque a nossa vida ela não fica simplesmente parada. Ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. E acontece e muito isso, por isso, o número crescente de cristãos de todas as vertentes possíveis e o número crescente também de número de violência,
de número de corrupção, de número de tanta coisa errada no nosso país, no mundo. Não é simplesmente porque Jesus falou que os dias vão ser maus. Não é simplesmente por isso. Mas é simplesmente porque, como está escrito na palavra de Deus, aquele que sabe fazer o bem não está fazendo. E se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se eu estou aqui para influenciar as pessoas, eu não influencio, eu estou deixando de fazer algo que é importante para Deus. E ao deixar de fazer isso, eu permito que o mundo me influencie. Por isso que é muito comum você conversar com um cristão que ele admira um mundano. Uma pessoa de fora, seja ele filósofo, seja ele um grande empresário, seja ele quem for, admira. A pessoa vê ele fazendo as coisas erradas, mas ele chegou no topo, ele chegou talvez no objetivo que essa pessoa também deseja. E ele não pensa duas vezes em crucificar os seus valores, fazer a mesma coisa que o outro faz, mesmo que seja errada, mesmo que seja mundano, para chegar no mesmo nível que essa pessoa chegou, que ele julga ser o nível bom, o nível da vida dele. Então, além de não influenciar, além de não poder dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele permite que o mal influencie ele. Quando começa um problema na família, no círculo menor onde ele está, e aquele problema começa a deixar todas as pessoas desesperadas, em vez de ele lembrar que ele é um exemplo de Cristo, e ele fala assim, calma pessoal, sejam meus imitadores, agora vocês vão ver como que um cristão trabalha dentro de uma circunstância diversa. Não, ele entra pelo desespero também, ou seja, ele é influenciado pelo mundo. Chega o mundo com os seus filósofos, com as pessoas que são seus pensadores, e começam a lançar coisas sobre a vida do cristão, e ele acaba dizendo, não é que isso é verdade mesmo? Não é que é verdade mesmo esse negócio de identidade de gênero, a gente tem que deixar acontecer na escola mesmo. Não, tem gente que nasce homem no corpo de homem, mas é uma mulher. Tem gente que nasce uma mulher, mas é no corpo de mulher, mas é um homem. Eu acho que esses caras têm razão, mas a Bíblia não fala isso. Mas ele está sendo influenciado, porque quando você para de influenciar, você começa a ser influenciado. Estão entendendo? Por isso a nossa proposta. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque a hora que eu paro, eu começo. Então não, isso aí tem que ser normal mesmo. Eu vejo a criancinha daquele jeito lá. Quer saber de uma coisa? Nasceu assim, é normal, identidade de gênero. Vamos apoiar. Deixa tudo como está. E ele não tem minimamente o que a Bíblia fala sobre isso. Para ele lutar contra essas ideias. Não contra as pessoas, mas contra essas ideias que estão contra a palavra de Deus. Está sendo influenciado. O nosso país é um país que vive mergulhado na corrupção. Eu sou representante comercial, eu sei o quanto que as pessoas pedem para a gente pagar a famosa bola para conseguir entrar na empresa. E a pessoa cristã, ele acaba achando, como todo mundo faz, eu faço também. Porque é assim que o mercado onde eu trabalho funciona. Mas não é assim como Deus funciona. E por isso não tem a bênção dele sobre a minha cabeça. Eu dou 3, 4 passos, até consigo o projeto, mas aí desgraça uma outra área na minha vida, eu não sei por quê. Porque eu me permito ser influenciado. Isso são alguns pontos, queridos, que eu estou trazendo para a gente, para ver o quanto nós somos influenciadores desse mundo que vai de mal a pior, ou quanto nós estamos sendo influenciados. Deixando com que as ideias deles, as ideias de um império cruel que sempre trabalhou e trabalha para tirar a nossa vida, continue ficando dentro do nosso coração. Porque se todo mundo faz, se todo mundo vai por ali, se todo mundo fala, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou ficar também. Isso é o que acontece quando um cristão ele não pode ficar de pé e falar assim, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Esse cristão que não pode falar isso, primeiro, ele não está vivendo uma vida prática em Deus, porque não é difícil. Qualquer pessoa que vive uma vida prática em Deus, ele pode ficar de pé e falar isso. Como Paulo falou. Paulo vivia a prática. Agora, se a pessoa não está vivendo a vida prática, aí fica realmente difícil. Porque nem ele consegue vencer as suas próprias limitações, quanto mais ser exemplo para as pessoas ao seu lado. E essa pessoa que não consegue ser exemplo, que não consegue influenciar, acaba então sendo influenciada junto com a massa. E nessa manhã, querido, eu quero chamar você para que você não vá com a massa. Não vá com aqueles que se perdem.
Pelo contrário, que você seja a luz dentro da sua casa. Independente daquilo que esteja acontecendo. Porque se Deus está com você, na situação adversa que você está passando, você pode vencer e influenciar as outras pessoas. No seu trabalho, no seu sonho, no seu negócio, na instituição onde você estuda, não importa as ideias que estão acontecendo, você foi colocado lá para ser luz. Para ser o influenciador, para ser a pessoa que resgata o mundo e coloca ela em conexão com Deus. Mesmo que as pessoas não te ouçam, mesmo que as pessoas zombem de você, mas enquanto você estiver falando da palavra de Deus, enquanto você estiver falando dos valores de Deus, enquanto você estiver defendendo os princípios de Deus, alguém você vai estar influenciando. E o melhor de tudo, você não estará sendo influenciado. Porque aqueles que estão indo para a morte, é uma multidão incalculável. Nós não fazemos esse caminho, nós fazemos o caminho da vida. E mais do que isso, eu comecei a ler sobre isso, né? Eu estava lendo, eu acabei de ler agora o livro de Atos, e aí eu entendi o que Paulo estava falando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia também, lá em Atos, no capítulo 27 e o 28. A gente vai ler todo ele. O 27 e o 28, mas eu vou contar a história, a gente vai ler alguns pontos só, tá? Calma. Porque assim, Paulo ele falou para a gente seguir o exemplo dele, né? E ele fez bons discursos. Mas será que na vida realmente ele fez aquilo que ele estava falando? Vamos ver. Como que ele se portava, como que ele era exemplo para as pessoas da sua época. Os últimos 2 capítulos de Atos, e aqui, rapidamente, né, o que acontece? Paulo, ele volta para Jerusalém depois da 3ª viagem dele, e os judeus pegam ele no templo lá, aí querem matar ele, fazer alguma coisa de mal para ele. E ele, então, o exército romano que controlava tudo lá, eles chegam e prendem Paulo, né? Como assim? Vocês vão ter que acusar esse homem, não pode chegar e matar as pessoas assim. E eles vão lá, acusam, e Paulo ele vai passando por diversos locais, porque ele fala assim, olha, eu sou romano. E por ser romano, é pior ainda, ninguém podia fazer mal para um romano. Então ele vai passando por diversos locais e se defendendo. Então ele se defende diante do governador, diante de um comandante, diante de um rei e tal. E aí chega um momento que ele pede para ir ao imperador. O imperador ficava lá em Roma. E aí ele tinha que fazer uma viagem de Jerusalém até Roma. E essa viagem era de barco. E aí, aqui no capítulo 27, acontece essa viagem. Tá? Então ele vai viajar agora e ele vai chegar lá em Roma. Mas vai acontecer várias coisas no caminho até ele chegar. Essa viagem de Jerusalém para Roma, para você ter uma ideia, demorou por volta de uns 6 meses. De 4 a 6 meses. Porque só numa ilha lá ele fica 3 meses por causa do inverno. Tá? Vamos ler então aqui. Eu queria começar lendo com você do versículo 1 ao versículo 3. Atos 27, do 1 ao 3. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos no navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Primeira coisa, vamos parar por aqui. A palavra de Deus fala assim, no que depender de você, tenha paz com todos. Você já ouviu isso? E esse, pelo que parece, era o propósito da vida de Paulo. A gente vai começar a estudar agora como Paulo influenciava as pessoas, para que nós, amanhã, possamos fazer as mesmas coisas para influenciar as pessoas onde a gente está. Tá bom? Então, isso era dele. No que dependia dele, ele tinha paz com todos. Olha que situação. Paulo era um prisioneiro. Ele estava no barco no lugar da prisão. Ele estava amarrado, pé e mão, e ele estava junto com os prisioneiros. Um prisioneiro naquela época, você consegue imaginar o que é a cadeia no nosso tempo, né? Parece no jornal. Você imagina naquela época. Ele valia menos que um escravo, pra você ter uma ideia. Vai chegar um momento aqui que você vai ver que as coisas começam a dar errado, a gente vai ler.
E os soldados falaram assim, ó, vamos matar todos os prisioneiros. Porque se algo desse errado, eles podiam matar todo mundo e acabou. Paulo ele estava junto com assassinos, com ladrões, com pessoas que tinham traído o império. Eles estavam lá confinados. Mas olha que interessante. Paulo tinha um bom relacionamento com a pessoa que comandava todo mundo, que era o tal do Júlio. Esse cara era o líder. E um soldado, ainda mais na posição do Júlio, que era o líder de todo aquele navio, ele não ia dar a mínima para um escravo ou para um prisioneiro. Mas Paulo, ele tinha o propósito de manter a paz com todos de uma maneira que ele conseguiu a afeição desse cara. Mas por que ele conseguiu a afeição desse cara? Porque ele era prisioneiro também. Mas era por causa do posicionamento dele, queridos. Era pela forma como ele se posicionava. Era pela forma como ele vivia. Então essa pessoa vê em Paulo alguém diferente. Alguém muito maior do que um simples prisioneiro. De maneira que ele confiava tanto em Paulo, que chegou lá num porto, ele pegou e falou assim, ó, pode ir, Paulo. Vai lá receber as coisas que você precisa para a viagem dos seus amigos, desses cristãos, porque eu sei que você vai voltar. Você já imaginou o cara soltar um prisioneiro e falar para ele, pode ir? Você acha que outro prisioneiro voltaria? Não. O que Paulo faz? Ele vai, pega o que ele precisa e volta. E dá as mãos para colocar a cadeia de novo. Era uma pessoa de um caráter que aquele Júlio confiava completamente nele. A palavra que ele falava era completamente sincera. O sim dele era sim, o não era não. Não tinha meias verdades com Paulo. Esse posicionamento fez com que ele tivesse essa afeição, esse relacionamento próximo com a pessoa mais importante daquele barco. Sabe, queridos? Na nossa vida, não é o cargo que a gente tem que nos leva a se relacionar com as pessoas. Não é a nossa vida social. Não é se eu estudei ou deixei de estudar. O que leva a gente a ter um relacionamento, a ter uma conexão de verdade com as pessoas, é o nosso posicionamento em Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. A gente não foi chamado para me relacionar com a pessoa porque a minha capacidade é maior que a dela, ou é igual a dela, ou a gente está na mesma classe social, ou qualquer outra coisa. Quando eu penso em Deus, quando eu penso no reino de Deus, eu fui chamado para me influenciar pessoas porque eu estou em Deus, por causa do meu posicionamento. Eu não sei o que aquele Júlio sabia da religião dos prisioneiros, mas que ele sabia que Paulo era um cristão e que esse cristão poderia depositar confiança sobre ele, isso eu sei, porque está escrito. Que ele tinha confiança em Paulo. Normalmente o prisioneiro, como que ele vê o soldado? Um inimigo. Uma pessoa que quer fazer o mal para ele, isso é verdade. Mas como Paulo via essas pessoas? Paulo via essas pessoas como seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso, ele tinha a proposta de manter a paz com essa pessoa. Talvez ele tente manter a paz com um ou outro soldado e não deu certo. Mas ele continuou tentando. E quando chegou a vez de manter a paz com Júlio, deu certo. Porque ele ganha confiança dessa pessoa. Que começa a tratar ele com mais bondade do que os outros. É um posicionamento de não ter vergonha, de dizer eu sou cristão. A minha palavra é sim ou não. Não passa disso. Eu vou fazer aquilo que um cristão faz. Eu vou trazer a paz para o ambiente onde eu estou. Eu vou abençoar vidas. Mesmo que hoje, na posição que eu esteja, na posição de um prisioneiro. O que um prisioneiro pode acrescentar ao comandante do navio, gente? Nada. Um prisioneiro ele é despesa. Por isso que quando as coisas dão errado, eles falam, vamos matar todo mundo. Joga todo mundo no mar aí, ó. Porque ele é simplesmente despesa. Não Paulo. Paulo era cristão. Paulo influenciava as pessoas. Da onde ele estava como prisioneiro, ele conseguiu influenciar a pessoa mais importante naquele navio, só.
Por causa do posicionamento dele. O nosso posicionamento, aonde nós estamos, conta. Quando as pessoas reconhecem que nós somos um cristão, viver como um cristão conta. Faz a diferença entre a pessoa falar mal do nosso Deus, pô, você não é cristão? Ou então a pessoa falar assim, poxa, essa é uma pessoa que eu preciso estar perto. Que quando as coisas darem errado na minha vida, é dele que eu quero receber uma oração. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele era de verdade. Vamos continuar lendo aqui como que Paulo ele fazia para que isso viesse para a vida dele. Vamos ler o verso do número 10 agora. Olha que interessante. Paulo avisou eles, né? Homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Paulo, ele não tinha medo de avisar sobre os perigos, mesmo que ele se posicionasse contra. Ele não tinha medo de denunciar aquilo que estava errado. Ele já tinha essa afeição da pessoa, do Júlio, mas ele não concordava com o que acontecia 100% naquele local. Ele tinha a sua forma de ver. Ele, por estar em Deus, ele pensava de maneira diferente. E quando eles falaram assim, olha, a gente vai sair, a gente vai continuar a viagem, por ele achar que isso estaria errado, ele se posiciona contra. Ele fala assim, olha gente, é melhor a gente não ir. Porque ele não tem medo de denunciar aquilo que é errado aonde ele está. O que eu entendo para as nossas vidas? Para que a gente, para influenciar pessoas, nós precisamos ter paz com todos? Sim. Nós precisamos ser como Paulo, ter uma palavra que seja sim ou não, a palavra verdadeira? Sim. Nos posicionar como cristãos? Sim. Mas a gente precisa denunciar aquilo que está errado no local onde a gente está. A gente precisa denunciar o porquê aquele ambiente não tem Deus. O porquê aquele ambiente não tem paz. O porquê aquele ambiente está do jeito que está. Porque se você é cristão, você tem uma sensibilidade espiritual. E com essa sensibilidade espiritual é que Deus ele fala conosco. E Deus ele não age aonde as coisas estão erradas. Aonde as coisas estão simplesmente indo de acordo com os valores do mundo. Então Paulo ele viu aquilo, que eles estavam querendo continuar a viagem, ele viu que aquilo era errado, em vez de ele ficar quieto para manter de repente, a sua amizade com o Júlio, não. Ele fala, não gente, é melhor a gente não fazer isso, porque eu sei que isso vai ser errado. Porque ele estava no ambiente não simplesmente para ser mais um, mas ele estava lá para orientar as pessoas de acordo com a vontade de Deus. E na nossa vida, quantas vezes as pessoas não vêm pedir algum conselho para a gente? As pessoas não vêm conversar com a gente sobre algum problema que eles estão vivendo. E quando eles falam sobre esse problema, se você está em Deus, você identifica aonde está faltando Deus. Sim ou não? Comigo acontece isso. Começou a contar um problema, você não está ouvindo. Você, está faltando Deus aqui. E de repente, a gente não fala para a pessoa sobre isso. A gente está fazendo mal. Talvez para manter a amizade, ou para manter algum, não sei. Para manter o ambiente da forma que está, a gente não fala. Mas a pessoa está me contando um problema no casamento dela, está falando mal do cônjuge para mim, e em vez de eu falar assim, olha, está faltando Deus aí, cara. Denunciar onde está o erro espiritual. Eu fui chamado para isso. Está faltando Deus. Olha, se Deus entrar na sua vida, a gente acha, não, se eu falar, vai ser uma questão de religião. E se eu falar, a pessoa vai ficar meio... Não, querido, Paulo não fazia isso. A pessoa que se levanta e fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, quando deu alguma coisa errada, ele falou, está errado. Está errado aqui, Não é bom que a gente prossiga, vai dar problema, a gente vai perder carga, vai perder vida. Está errado. E ele era um prisioneiro. Mas ele se posicionou quando ele viu que as coisas estavam erradas. Queridos, na vida das pessoas que estão ao nosso lado, nós influenciamos as pessoas. Obviamente que eu espero que você esteja me entendendo. Não apontando para a pessoa o erro dela para matar ela, não é isso. Mas a gente precisa pedir orientação ao Espírito Santo
para saber falar com as pessoas, mas falar, olha, querido, está faltando Deus aí. Minha conta está no vermelho, estou desesperado, o trabalho não entra, meu Deus do céu, o governo... Calma, está faltando Deus aí. Está faltando Deus, porque o dinheiro ainda é tua segurança. Enquanto ele for tua segurança, você vai ter problema. Você começa a entender? Você começa a trazer os princípios de Deus para o relacionamento onde você está. À medida que você traz esses princípios, você começa então a influenciar. A dentro do problema da pessoa, achar um local onde ele pode ser reconectado com Deus. Por isso que um cristão ouve com atenção. E a hora de falar, pede ajuda a Deus. O que eu falo, Deus? E aí você fala sobre Deus. Não aponta o outro, não aponta ele, mas aponta pro problema. Aonde Deus não está. Isso um cristão faz, e Paulo fez isso de uma maneira muito enfática, muito verdadeira. Olha só o que ele mais faz para que ele possa falar, sejam meus imitadores. O capítulo 27, vamos ler do 21 ao 26 agora. Ainda no capítulo 27, a gente vai ler do 21 ao 26. Naquela ocasião que ele denunciou aquele problema, eles não ouviram, o capitão lá achou melhor continuar, né? E eles continuaram. Olha o que aconteceu. 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e esse prejuízo. Mas agora, peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim. E disse Paulo, não tenham medo. Você precisa ir à presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. O que aconteceu lá? Você vê agora Paulo dentro do problema. Ele falou, olha gente, é melhor a gente não ir. As pessoas não acreditaram e foram, mesmo assim, continuaram a viagem. Se você continuar lendo, dá um pepino terrível. Dá um vento lá que lança eles para o mar, que o negócio fica terrível. E de um jeito tão terrível que eles ficavam, se eu não me engano, mais de 14 dias sem ver o sol. E aí o cara fica desesperado. Eles perdem completamente o ânimo. Eles falam assim, bom, agora a gente vai morrer. Só que esse mesmo Paulo que falou aonde estava o problema, é esse mesmo Paulo que aparece agora para encorajar a pessoa. No momento mais difícil da vida deles. Porque um cristão que influencia, ele encoraja as pessoas. Você percebe que quando ele fala lá no versículo 10, que não é para ir, ele fala assim, olha gente, a gente vai perder carga, vai perder navio, vai perder muitas vidas. Mas ainda assim as pessoas vão. E só que agora aqui no versículo 21 ao 26, ele fala que um anjo apareceu a ele e que não vai perder vida nenhuma. Um anjo aparece, querido, só para quem tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, normalmente ora. E quando aquelas pessoas tomaram aquela decisão que poderia ser ruim, Paulo começou então a orar pela vida deles. Olha Deus, eu falei que não era para ir. Eles foram. Eu sei que vai dar ruim em algum momento. Só que ele não fica lançando em rosto simples e puramente. Ele fala, olha, vocês deveriam ter ficado. Mas como vocês não ficaram, tenham coragem. Porque um anjo apareceu para mim. Ele estava orando. Ele estava em relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, ele pede pelas vidas das pessoas. Por isso o anjo fala, olha, você vai para o imperador e não se preocupe. As vidas desse barco vai ficar com você. E então ele começa a encorajar as pessoas. Porque um cristão que influencia dentro de um local onde todo mundo perdeu a esperança, ele não perde. Ele se levanta ainda para dizer, Deus pode mudar essa situação. Calma. A sua vida está de ponta cabeça, de repente não fez o que era para ter feito, calma, Deus ainda pode entrar com alguma providência aí. Deus pode abrir um caminho para você. Então, você que é um cristão chamado para influenciar, você começa a encorajar as pessoas. E quem é que não gosta de ficar perto de alguém que está sempre encorajando a gente, gente? De pessoas negativas o mundo já está cheio. Então, se você
tem o propósito de... Se você entender o propósito de ser alguém que reconcilia as pessoas com Deus, você precisa encorajar as pessoas que estão sem ânimo à sua volta. Mesmo que você já tenha feito. Você precisa orar pelas vidas delas. Para que o problema não fique pior. Para que os ouvidos e os olhos delas espirituais sejam abertos. Para que essa pessoa possa conhecer o Deus que você conhece. Você percebe que ele fica de pé e fala assim, ó, o Deus a quem eu pertenço, ele não tem vergonha nenhuma de falar isso. Foi ele que me falou que vai dar as vidas. Então, coragem, gente. A gente perdeu o navio, mas todo mundo vai ficar salvo aqui. E ele, numa posição adversa, é a única pessoa que tem fé. É a única pessoa que tem algo de positivo para falar. Se você quer influenciar pessoas, querido, você precisa se posicionar como cristão. Você precisa denunciar o pecado, sim. Mas você precisa encorajar as pessoas e orar a Deus por essas vidas. A gente acha muito natural orar pelas pessoas da igreja. Quem ora aqui pelas pessoas da igreja aqui? Dá um sinalzinho. Nas suas orações você lembra? A gente acha natural orar pela nossa família. Quem ora pela família aqui? Amém. E a gente acha natural orar, por exemplo, para as pessoas do nosso trabalho? Paulo, ele estava numa prisão. E o anjo aparece para ele e fala assim, olha, você vai para o imperador. E Deus, na sua bondade, vai dar essas vidas também para você. Ninguém vai se perder. Isso é porque Paulo estava em relacionamento com Deus. E ele intercedia por aquelas vidas. Ele viu que foi 14 dias sem aparecer o sol, perdendo tudo dentro do barco. E ainda assim ele continua orando pelas aquelas vidas. Talvez o ambiente do meu trabalho não mude, porque eu não ajoelho diante de Deus e falo assim, olha, Senhor, aquela pessoa que é o meu supervisor, aquela pessoa que é o meu cliente, aquela pessoa que é o meu fornecedor, o nome dela, não sei o que está acontecendo, mas está nas tuas mãos. Abençoa, tem misericórdia, ajuda, abre os olhos, quebra a barreira espiritual, abre as portas para mim falar do Senhor para ela. Paulo fazia isso porque ele foi chamado para ser um influenciador, assim como nós somos, e fomos chamados para isso. Então, se você está enfrentando alguma coisa dentro de alguma área da sua vida que envolve pessoas, querido, você tem que orar por elas. Mas pisou no meu calo, mas não fez aquilo que eu mandei fazer, Paulo passou por isso. Mas ele continuou levando essas pessoas a Deus e encorajando essas pessoas que têm sim uma oportunidade, um caminho novo, uma oportunidade de mudança. Continua encorajando as pessoas, porque é isso que o influenciador faz. E aí, se você for lá para Atos 27, do 30 ao 32, olha o que acontece. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. Você entendeu o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, tinha algumas pessoas naquele navio, tinha os prisioneiros, tinha algumas pessoas cidadão livre, tinha os soldados romanos e tinha os marinheiros. Os marinheiros viram que estava ruim o negócio. Eles tentaram de todo jeito e deu ruim, o barco vai morrer. O que eles fizeram? Vamos escapar. Eles foram até o final do navio e começaram a baixar os botes. Paulo só de olho, eles baixando os botes. Aí ele pegou e foi lá falar com o oficial romano, com esse Júlio, falou assim, olha, se eles descerem do navio, eles não vão escapar. Eles vão morrer. Porque Deus só vai me dar as vidas que estão dentro do navio. E aí, quando ele fala, acontece uma coisa interessante. Lá no versículo 10, aquele que não ouvia ele, passa a fazer o quê? Passa a fazer o quê? A ouvir. Porque ele se posicionou como cristão. Porque ele denunciou o pecado, ele denunciou o que estava errado. Porque na hora mais difícil ele encorajou, as pessoas passaram a ouvir ele. Estavam completamente influenciados por ele. Opa, olha, Paulo falou que não era para a gente saiu, deu ruim. Quando todo mundo, e lá, gente, cada um tinha os seus deuses. E era um negócio terrível. Quando todo mundo perdeu a esperança, que o Deus de ninguém ajudou, Paulo ficou de pé e falou assim, olha, gente,
O meu Deus me disse que ninguém vai morrer. Começou a encorajar a gente. Agora, quando ele fala pra gente não deixar os caras embora no bote, ele tem razão. Eles vão lá e cortam a corda e jogam o bote fora. Em meio à adversidade, a coisa mais lógica a se fazer era pular no bote e ir embora. A mais lógica. Mas eles não deram ouvido à lógica, para dar ouvido a Paulo, a um cristão que influenciava. Querido, talvez hoje, aquela pessoa que você ama não te ouve. Mas não é brigando com ela que você vai fazer com que ela seja influenciada para Deus. Talvez brigando com ela, ou simplesmente ficando longe dela, você não vai conseguir com que ela tenha um encontro com o Pai, com que ela venha para o tempo de reflexão, ou com que ela encontre Deus em algum outro lugar, com que ela encontre Deus. Não, querido, mas é ficando perto. É na hora que dá errado, avisar novamente. Na hora que a pessoa perder a esperança, encorajar novamente. Se posicionando como um cristão. Porque em algum momento essa pessoa vai ter que recorrer a alguém. E nesse momento, ele vai recorrer com toda certeza a você. E nesse momento, é a hora que Deus já está trabalhando no coração das pessoas. É a hora que você, por você entender que você é um agricultor que planta semente e não nasce de uma hora para outra, você fica lá semeando, e você fica lá regando, e você fica tratando dessa semente. Você não abandona. Em algum momento, aquilo vai nascer. E ele vai identificar, eu sei quem é que fala da parte de Deus. Se na minha vida está tudo errado, mas eu sei quem é que fala da parte de Deus. E aí eles começam a dar ouvido para Paulo. Porque naquele momento, um prisioneiro estava influenciando todo o barco. E se você ler o texto completo, você vai ver que tinha 276 vidas lá. E ele estava influenciando. O que mais um cristão faz para influenciar? Olha só o versículo do Atos 33 ao 38. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus, diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos todos 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Olha como chega ao nível de influência de Paulo. Ele entra como um prisioneiro, só que por sempre se posicionar como um cristão que denuncia o pecado e encoraja as pessoas à mudança, ele chega a fazer um culto lá. Você percebeu? Que ele pega o pão e oferece a Deus. Tinha um monte de religião lá, mas estava todo mundo com Paulo lá. Porque era alguém que animava. Alguém que no momento adverso tinha palavras positivas para falar. Era alguém que não embarcava no desespero com as pessoas. Era alguém que se mantinha de pé, acreditando que Deus podia mudar aquilo que ele estava vivendo. 276 pessoas perderam a esperança, ou 75, perderam a esperança. Paulo não. Continua animando, vai dar certo, a gente vai conseguir chegar. Como? Não tem problema, a gente vai, ninguém vai morrer. Deus falou comigo. Vem cá, deixa eu orar. Eu vou orar aqui, a gente vai comer esse pão. Você percebe que em todo momento, Paulo ele podia estar discutindo com as pessoas. Paulo podia estar no seu lugar, deixando as pessoas se virarem para lá. Olha, Deus, salva a minha vida, o resto é resto. Não, mas ele estava dentro da situação, trazendo Deus para dentro da situação. Sempre. E o que nós devemos fazer, querido? Traz Deus para a situação. Traz Deus para a situação. Vale, mas o problema é com o cliente, o problema é técnico, o problema é de configuração. Traz Deus para a situação. Mas o problema é outra coisa. É a pessoa que é assim, ela que não quer mudar, ela que pisa no meu pé. Traz Deus para a situação. Paulo insistiu tanto em trazer Deus para a situação que chegou um momento que ele estava fazendo um culto lá dentro. Ele estava orando a Deus pelo pão que eles iam comer e estava todo mundo esperando vir dele. E todo mundo confiava nele. Você percebe como que as coisas mudaram?
que de um prisioneiro no verso 27:1, ele passou a ser um completo influenciador? E de vez em quando a gente está 10, 15, 20 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, com as mesmas pessoas, e as pessoas continuam nos vendo da mesma forma. Da mesma forma, não muda nunca a forma de ver. Eu não consigo minimamente influenciar o outro. Ou, muito pelo contrário, eu permito que aquele problema, que aquilo que acontece, me influencie. E eu entro para o desespero junto. Dou as mãos para todo mundo e fico desesperado junto. Não, Paulo. Eu estou falando aqui, queridos, não é uma situação de problema no casamento. Não era um problema uma situação de problema financeiro. Era um problema de morte. Eles estavam sem a esperança da vida dentro de um barco, no meio de um mar revolto, e ninguém sabia como fazer para resolver aquilo. Paulo continuou falando sobre Deus. Paulo continuou confiando em Deus. Paulo continuou se relacionando com Deus. Paulo continuou mostrando Deus para as pessoas. Não só pelo que ele falava, mas através do seu próprio exemplo. Que ele ora a Deus e ele come. As pessoas veem ele comendo. Não, então vamos comer também. Exemplo. Exemplo de quem se agarrou com Deus, independente do que acontece. Não larga de forma alguma. Se agarrou com Deus a um nível tão profundo que o mundo já não faz mais sentido para ele. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Nós precisamos influenciar as pessoas, querido. Esse mundo está mal, mas ainda a gente tem o dever de influenciar as pessoas, o compromisso em Deus de influenciar as pessoas. Se ninguém traz Deus para a situação, pelo menos eu devo trazer. Posso fazer uma oração? Posso falar uma coisa que a Bíblia fala? Viu? Aonde Deus está com você? Não, esse problema com outra pessoa, tudo bem, eu sei que está com outra pessoa, problema com outra pessoa, mas e Deus? Onde que está nessa situação? Traz Deus, traz Ele. Porque é Ele que muda a situação onde a gente está. Olha como Ele influenciava as pessoas. A gente está aqui sem um tempo. Vê lá, ó, Atos agora 28, do 1 ao 6. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Então eles chegam nessa ilha, depois de muito tempo no mar. Deus dá, o barco se perde, mas Deus dá todas as vidas para ele, como ele havia falado, chega lá. Ele chega nessa ilha e aí ele vai ajudar a fazer essa fogueira. Nessa de ajudar a fazer a fogueira, como problema pouco é besteira, uma cobra morde ele. E uma cobra daquele que as pessoas da ilha conheciam que era mortal. Mordeu, o cara ia morrer. E Paulo então perde a esperança. É isso que acontece? Paulo fica desesperado e diz: quer saber, cadê Deus nessa situação? Que Deus que deixa eu passar por isso? Que Deus que não vê o meu sofrimento? Acabei de sair do navio. O que ele faz? Ele balança a cobra no fogo, a cobra morre e ele continua a vida. As pessoas começam a falar: ih, esse cara vai morrer. Ele continua a vida. Ele continua crendo que o Deus dele está acima de tudo. Que foi o Deus dele que falou que ainda se você beber veneno mortífero, não te fará dano algum. Então não é porque eu estou tentando resolver um problema na minha vida. Em vez de melhorar, piora, é que Deus está longe de mim, querido. Quando eu estou tentando resolver um problema na minha vida e esse problema piora, é aí que as pessoas começam a olhar ainda mais para mim. Bom, o problema ele estava lá falando glória a Deus, aleluia, que vai dar tudo certo. Só que agora piorou, o que vai acontecer? Ele não mudou o posicionamento. Ele continuou crendo que Deus que trouxe ele para aquela ilha era o mesmo que ia levar ele para o imperador, independente de que cobra mordesse ele. Queridos, na nossa vida, muitas vezes acontece de um problema que já está ruim, piorar.
Mas não é porque piorou que Deus ele se afastou de você. É nessa hora que você precisa continuar crendo que Ele está com você. E que isso que está acontecendo na sua vida, mesmo que eu não entenda, mas pode ser que, como para Paulo, está fazendo sentido para a vida de outras pessoas. Porque primeiro pensam que ele vai morrer, depois acham que ele é um Deus. E aí naquele momento, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele começa a exercer o seu ministério dentro daquela ilha. Porque as pessoas acham que ele é Deus, e aí eles chegam lá para conversar com ele, e ele começa a falar sobre Deus. Você vai ver que tinha uma pessoa lá que estava com um problema de morte lá, que era o pai do líder da ilha, e ele fala, não, eu vou lá orar por ele. E ele vai lá, ele ora pela pessoa, a pessoa fica boa, e então ele começa a fazer uma pregação naquela ilha, ele começa então a levar Deus aonde ele está, não importa a circunstância que ele esteja vivendo. Esse é um cristão, que de manhã à tarde, ele está influenciando as pessoas. E você lembra da promessa que o anjo fez para ele, que ele ia chegar a ver o imperador lá, a chegar em Roma, para pregar para as pessoas em Roma? Só você ler aqui, para a gente terminar. Atos 28 e o 30 e 31. Aí termina o livro de Atos. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada, que ele estava em Roma já. E recebia todos que iam vê-lo. E anunciava o reino de Deus. E ensinava a respeito do Senhor Jesus. Falando o quê? Com toda a coragem e liberdade. Eu vejo uma pessoa, querido, que ele simplesmente não tocava no nome de Deus, não falava no nome de Deus quando a coisa estava boa. Era uma pessoa que, independente de como a vida dele foi, ele passou 6 meses no mar, 3 meses numa ilha, foi uma coisa terrível. Qualquer um teria perdido a esperança, como aquelas 275 pessoas talvez perderam. Não Paulo. E por isso, no final do livro de Atos, está dizendo que ele continuava falando com coragem e com liberdade do reino de Deus. Nós somos chamados para influenciar pessoas. E as pessoas precisam que, pelo menos nós, pelo menos a nossa vida, Deus esteja presente. Porque na deles não está. Na deles está um Deus religioso, um Deus da boca para fora. Mas você foi chamado para ter uma experiência com Deus. Você foi chamado para compartilhar as suas experiências com Deus. Você foi chamado para ser o exemplo. Se a tua vida está boa, mas também se está ruim, você foi chamado para ser um exemplo. Porque é quando as coisas estão ruins que a gente prova a nossa confiança em Deus. E quando as pessoas veem o nível de confiança que você tem em Deus, elas começam a mudar. Elas começam a permitir que o Espírito Santo mude o seu coração. Você foi chamado para influenciar. Não abra mão disso. Não abra mão de reconciliar as pessoas com Deus. Não abra mão de trazer Deus para a situação. Quero convidar o Bruno aqui para a gente cantar mais um louvor. Convidar você para ficar de pé nesse momento. E quando você for anunciar a palavra de Deus, quando você for anunciar sobre Deus, anuncie com toda a coragem. Com toda a coragem, porque aquele que nos chamou para a sua luz é fiel para honrar as tuas palavras. Para honrar quando a gente falar que a pessoa vai ser abençoada. Para honrar quando a gente estiver encorajando alguém. Para honrar quando a gente estiver denunciando o pecado. Que a gente não concorda com aquilo que é errado. A gente não concorda com o pensamento de fora. Não. O nosso pensamento é um pensamento que vem de Deus para as nossas vidas. Vamos louvar.